tal a gente começar a falar sobre PHP? Eu sou Tom Kiel e estou começando uma nova série de vídeos sobre esta linguagem e espero que vocês me acompanhem ao longo do processo. Vamos começar falando sobre os tipos de dados e vamos avançando até a construção de uma aplicação web com PHP. Sobe a vinheta e vamos para o vídeo. O que falado sobre o PHP, que é essa linguagem que eu conheço há tanto tempo e considero pacas, PHP costuma ser aquela linguagem que ou você ama ou você odeia, parece que não existe um meio termo em relação à linguagem. É também tida como uma linguagem para iniciantes, uma linguagem que você vê no começo do desenvolvimento web e que não podem ser construídas aplicações complexas com PHP, que não é performática e N outras lendas urbanas em torno do PHP. Eu acho que assim como o Java, PHP é uma das linguagens mais odiadas e ao mesmo tempo mais utilizadas do mundo. Bora para a prática aqui então, para a gente entender um pouco mais sobre as tipagens de dados que existem no PHP, e eu preparei uma lista aqui com os principais. Vamos começar falando sobre string, que é o tipo texto, e é o tipo mais comum, e é onde nós podemos armazenar textos complexos. Inclusive, nós podemos armazenar dentro dessa variável inteiros que se convertem em textos. E isso a gente vai ver mais para frente. Nós temos o tipo inteiro, o integer, onde nós armazenamos números inteiros. Então, 10, 12, 13, 14, 15, assim por diante. Nós temos o float, que serve para nós armazenarmos números com ponto flutuante, ou seja, números que a gente comumente chama de números quebrados, números que não são inteiros. Eu coloquei como exemplo o 35.25, e nesse caso o ponto 25 ele significa 25 partes de 100. Obviamente, esse ponto flutuante ele pode ser muito maior. Nós temos o tipo booleano ou boolean, que é onde nós armazenamos valores como verdadeiro e falso. Quando for falso, nós colocamos false, quando for verdadeiro, true, e ele é muito útil para verificações. Então, nós temos situações onde a gente precisa ter tratativas diferentes para uma determinada situação. Se for verdadeiro, exibe um texto, se for falso, mostra uma mensagem de erro. Algo nesse sentido, e a gente vai ver também como usá-los na prática. Nós temos o array. Array é um grupo de objetos, um grupo de dados, vamos dizer assim, e ele pode muito bem ser uma coleção de strings, nesse caso aqui vários nomes, pode ser uma coleção de inteiros, pode ser uma coleção de float, pode inclusive ser uma coleção de arrays, né? Um objeto que tem outros objetos dentro dele, e é legal porque ele é muito útil para a gente construir aplicações, porque geralmente a gente acaba criando muitos arrays com dados para depois processá-los. Nós temos o tipo objeto, ou object, que é muito útil para instanciar classes, e nós veremos mais tarde o que é classe e como utilizá-las. Mas nesse momento é interessante a gente entender que nós temos um tipo de objeto para a manipulação dessas classes, onde nós podemos iniciar um objeto, uma classe, vamos dizer assim, e posteriormente utilizarmos os dados, as informações, o processamento, chame como quiser, do que acontece dentro da classe na nossa aplicação. E por fim, nós temos o null. O null é a ausência de valor, então é diferente de zero. Quando nós temos uma variável do tipo null, quer dizer que não temos nada dentro dela. E o zero, nessa situação, ele tem um valor. Obviamente que isso é um resumo, é só para a gente começar a entender melhor como o PHP funciona. Eu recomendo muito que vocês leiam as documentações do PHP, leiam artigos de blogs e assim por diante que tratem melhor dessas tipagens de dados. E eu acredito que com o que eu trouxe aqui, a gente já consegue iniciar o nosso entendimento sobre a linguagem. Ok, a gente já tem o PHP e dentro da minha pasta eu criei esse arquivo main.php, que é exatamente esse arquivo aqui que a gente está trabalhando. Só que se eu executar, no caso usando php main.php, eu estou especificando para o PHP qual é o arquivo para que ele possa executar, a gente não vai ter nada, porque eu só tenho comentários aqui e não tenho nada sendo apresentado na tela. Ok, qual é a primeira coisa que a gente pode fazer? A gente pode printar uma mensagem de boas-vindas. Algo que eu quero acrescentar aqui no final do arquivo, mais para frente vocês vão entender por quê, é uma quebra de linha. Então, vou colocar aqui contrabarra e isso funciona como para dar um espaçamento, né, uma quebra de linha no nosso conteúdo, para que fique um pouquinho mais agradável a exibição aqui. Então, eu vou executar de novo, exibiu nossa mensagem. O que eu vou fazer? Inicialmente, vamos criar as variáveis do modo mais simples possível. Então, eu vou colocar aqui texto, e aí nós vamos
colocar uma mensagem, eu sou um texto, certo? A princípio, eu acredito que sim. Pode executar, então vamos pintar esse cara com o texto, e aí a gente pode, por exemplo, assim, eu vou colocar assim, o ponto serve para que a gente consiga unir duas strings no momento de uma exibição. Eu vou colocar texto, 2 pontos, um espaço, só para ficar legal. Executei. Vocês podem ver que, como eu falei antes, né, sem a nossa quebra de linha, tudo fica meio bagunçado, fica tudo junto. Simplesmente colocaram um contra-barra N aqui na linha 11, para gerar uma quebra de linha, como eu tinha comentado lá atrás. Vou executar de novo. Aí você pode ver que está respeitando aqui a nossa quebra de linha. Vamos seguir inteiro, e aí eu vou colocar um valor aqui 10 para declarar esse tipo inteiro. Nós temos aqui o ponto flutuante, o float. A gente pode ver tudo que a gente escreveu até agora. Então a gente já criou do tipo texto, tipo inteiro, tipo ponto, tipo array, e vamos executá-lo para que a gente possa abrir no nosso terminal. Vou dar um clear, php, main.php. Vocês podem ver que nós tivemos, inclusive, um warning aqui quando a gente tentou printar o array. Isso é legal para a gente ver já. Mas os demais tipos foram printados. O que acontece? Existe uma conversão para string no momento que a gente printa um valor. Porque o que a gente pode fazer? Como o array ele é uma coleção de ponteiros também, especificar uma posição para a gente printar. Sempre começando do 0, 0, 1, 2. Apesar de termos 3 arquivos, 3 strings, como a gente começa a contagem do 0, na verdade, a gente vai até o ponteiro 2. E vamos executar de novo. E aí a gente pode ver, array string, e a gente teve a exibição do nome Pedro. Acho que é bem legal, acho que a gente dá para brincar bastante já com essas tipagens de dados. Mas vamos voltar para os nossos tipos de dados. Faltou o nosso tipo objeto e o nosso tipo null. Agora é o momento que a gente vai começar a ver um pouquinho mais sobre classes. Até vou colocar aqui uma marcação. Classes e objetos. Trata-se de uma classe. Por convenção, a gente começa uma classe sempre com a letra maiúscula. Eu vou chamá-la de classe aluno. Eu vou especificar aqui alguns campos dessa classe, né, desse objeto. Até eu vou seguir as sugestões aqui, ó. Public name, tipo, e aí o que acontece? A gente tem uma função especial dentro da classe, é um construtor. Então, esse construtor serve para que a gente já, no momento que instancie pela primeira vez, tenha uma atribuição para esses valores que a gente especificou. Então, temos o ID, nome, tipo. Existem outras abordagens de classe, mas o que fica aqui para a gente pensar é que sem o construtor, a gente teria uma classe com esses valores, mas sem retornar valor algum para quando a gente fosse consultar. E não é isso que a gente quer. A gente quer que quando a gente instancie, a gente vai ver lá no tipo objeto, a gente tenha, por exemplo, um aluno e a gente saiba o nome do aluno, qual é o ID dele e assim por diante. Agora a gente criou essa classe, agora o tipo objeto. A gente cria uma variável, eu vou chamar de nome aluno, e é aí que começa a brincadeira. A gente vai instanciar pela primeira vez essa classe. Essa nossa variável aluno, ela recebe um novo objeto do tipo aluno, e é a nossa classe que acabamos de criar. A gente precisa, para o nosso construtor, passarmos algumas informações. Então o ID, geralmente o nosso ID é um inteiro, então eu vou passar aqui, por exemplo, um ID 9, eu vou passar o nome e também um tipo que é um tipo bolsista. Ok, a gente instanciou aqui. Se a gente executar nosso PHP main, a gente não tem nada, porque a gente só criou a classe, a gente só instanciou, mas a gente não está fazendo nada com ela. E o que é legal, a gente agora, na variável aluno, a gente tem acesso a esses dados aqui da nossa classe. ID, nome, tipo. Assim, olhando de forma muito simplificada, pode parecer meio, tá, mas por que eu estou fazendo isso e não estou fazendo um array ou algo nesse sentido? Porque aqui dentro a gente tem poderes. A gente pode, por exemplo, fazer um cálculo matemático quando a gente cria um ID. Então, quando eu for printar, ó, tenho acesso ao ID, vocês vão ver que o esperado não é mais o valor 9 que a gente passou, e sim o cálculo dele, que é 9.000. Então, a gente pode usar nossa criatividade aqui a nosso favor. E aí nós temos o tipo nulo. Brevemente, a gente pode fazer um if. Se a gente for fazer aqui um iSet aluno null, para a gente ter noção aqui. Se não,
Olha só, seguindo a sugestão aqui, a gente está verificando com esse set se essa variável foi setada, né? Ou se existe um valor atribuído a ela. E aí nós vamos executar novamente. Podemos ver que, de fato, o nosso verificador funcionou porque nós temos um tipo nulo não encontrado. Assim, a mensagem está gerada aleatoriamente aqui, mas eu acho que serviu para que nós possamos entender o que é o tipo nulo, como ele pode ser útil. Vamos supor que futuramente a gente possa tratar aqui essa classe de uma forma um pouquinho diferente e que, no caso de um erro aqui, né, por exemplo, eu especifiquei o nome ou algo assim. Acho que por hoje é isso. É um vídeo bem curtinho sobre os tipos de dados. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês me acompanhem na jornada aqui de vídeo sobre PHP. Se você gostou, acho que o mínimo que eu peço é um like, um comentário. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, até mais.